as informações do Fluminense, Wellington Campos. Ô, Flusão, não vem estragar a reinauguração da MRV não, hein, Flu? Não, Fluminense. Tantas nada, ganhou a Libertadores só. Segura a onda aí, Fluminense. O tricolor carioca em destaque no Rádio Esportes com o Wellington Campos. Como é que veio o Flusão pro jogo, hein, Wellington? Um abraço. Alô, Thiago. Alô, amigos da Itatiaia. E o Fluminense está concluindo a sua preparação no CT Carlos Castilho, na Barra da Tijuca, para seguir para Belo Horizonte e pegar o Galo amanhã, às 17h30, na Arena MRV. O assunto grama sintética foi comentado pela imprensa e também pela comissão técnica do último jogo que o Fluminense jogou no estádio Newton Santos do Botafogo. Renato fez questão de reclamar da grama sintética. Retornam os titulares e Renato tem opção pelo lado esquerdo do ataque com Keno ou Canóbio. Nonato entrando no meio, Hércules ficando como opção no banco e Thiago Silva será reavaliado devido à grama sintética e já preservando o atleta para o Mundial de Clubes. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva ou Ignácio Freitas e Fuentes, Martinelli, Nonato e Paulo Henrique Ganso, John Arias, Everaldo, Keno ou Canóbio é o time do Fluminense para pegar o Galo amanhã aí em Belo Horizonte. Tá certo, Thiago? Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Boa, obrigado, Wellington. Portanto, o Fluminense poupou os jogadores da Sul-Americana. Houve a derrota lá na Bolívia. E, Edu Panzi, o time com o Renato Gaúcho, né, do Fluminense, após a saída do Mano, teve uma melhora considerável no Brasileirão, embalou, batendo na parte de cima da tabela. O que te chama a atenção aí desse Fluminense, que volta agora a ter o seu time titular no Campeonato Brasileiro? Mais ou menos, né? O Cano é um desfalque importante, né, pro jogo, um dos melhores jogadores do Fluminense. Agora, o que me chama a atenção no Fluminense do Renato é o equilíbrio. Ele deu mais equilíbrio a essa equipe. Pode ser que o Nonato entre nesse meio de campo para o jogo contra o Galo. É uma equipe que conseguiu chegar mais próximo do que a gente espera num time de futebol, que é um time mais equilibrado. É o que vinha faltando ao Fluminense do Mano Menezes, né? Então o Renato conseguiu dar isso. O Atlético vai ter um adversário dificílimo pela frente, um time que hoje é bem mais organizado. Pode ser que tenha o Keno à frente, né? Há essa dúvida do Renato Gaúcho. Keno, o torcedor do Atlético, conhece muito bem. Mas vai ser um jogo muito complicado pro Galo, você não tem dúvida. Olha, Oliveira, o Fluminense, quando esteve no tapetinho do Newton Santos, tomou no lombo, né? Será que dá pra repetir essa dose? O que você destaca aí do tricolor carioca amanhã na Arena MRV, Ale? Aliás, foi só essa derrota pelo Campeonato Brasileiro nos últimos 6 jogos, né? Inclusive ganhou do Corinthians jogando lá na Neoquímica Arena, né? Então, um time que mudou muito com a chegada do Renato Gaúcho, que traz confiança, dá um pouco mais de liberdade, principalmente para os atacantes. E é um cara que conhece bem os jogadores, né? Sabe muito bem como ganhar e tirar o máximo desses atletas. Então, evidentemente que é um adversário muito perigoso. Mas eu tô confiante nessa mudança de chave, até porque não tem como jogar pior do que o que aconteceu no meio da semana aí na Sul-Americana. Não tem como. E aí, eu acho que liga um sinal de alerta. Certamente os jogadores, comissão técnica, a direção deve estar conversando lá para tentar reverter essa situação. Tentar não, né? Conseguir reverter essa situação e trazer o Atlético ali para as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Ô, Rafa Leal, como é que tá a procura do ingresso? A massa tá animada? A pancada no meio de semana pro Iquique foi bem forte, né? O torcedor ficou muito chateado com o desempenho do Galo, mas é a reinauguração da Arena MRV. Ainda tem ingresso pra vender? Como compra ingresso? Ou a procura tá baixa, hein, Rafa? A procura não tá alta não, viu, Thiago? Sendo bem sincero, foi divulgado uma parcial há pouco de 16 mil ingressos vendidos para a partida deste domingo. É Dia das Mães, a gente sabe que tem muito torcedor que às vezes prefere passar o dia com a mãe às vezes não é atleticana, mas se for é uma ótima oportunidade, até porque é a volta do Atlético à sua casa. Teremos uma série de ativações, inclusive na esplanada
antes do jogo, para essa data especial que é o Dia das Mães. Então, cerca de 16 mil ingressos vendidos. Foi a parcial passada há pouco. Detalhe, viu? Você que é dono de cadeira cativa, uma informação importante: o resgate dos ingressos para donos de cadeiras cativas deve ser feito até 24 horas antes do horário da partida. Portanto, você que tem uma cadeira cativa não consegue resgatar esses ingressos na banca de ingressos que fica ali no seu login no ingressos.galonaveia.com.br, mas no dia do jogo você tem que resgatar até 24 horas antes do início da partida. Portanto, o limite para o resgate é neste sábado, termina às 5:30 da tarde. Você que ainda não pegou seu ingresso lá, dono de cativa, corra, porque agora o prazo mudou, é diferente, até 24 horas antes do jogo. Tá errado o Atlético. Não tem condição um negócio desse. Tá cara. errado o Atlético, isso é um absurdo. O cara que pagou caríssimo. 40 mil reais pra ter uma cadeira que é dele, de uso dele durante 15 anos, ele é obrigado a decidir um dia antes se ele vai ou não ao jogo. O cara que pagou e que comprou a cadeira que é dele, dele tá lá, ele gente. precisa ter o direito de decidir no dia do jogo: eu quero ir no jogo, a minha cadeira eu vou usar hoje. Então, tá errado o Atlético, precisa rever isso aí, não tá certo. Não sei se isso foi conversado lá atrás, se no momento do contrato lá, da compra da cadeira, tem algo que abone o Atlético nessa mudança. O cara já ficou sem cadeira no Mineirão um tempão. Porque a arena tava fechada. 5 meses sem o estádio. Ô, Thiago, se eu compro algo durante 15 anos, eu preciso ter o direito de decidir se eu vou ou não ao evento, ao show. Quem tem que se programar é o Atlético, Edu. Exatamente. Ué, Quem tem que se virar pra dar conta disso é o Atlético. Se o cara que comprou a cadeira cativa decide ir no jogo no dia, ele precisa ter esse direito. Ele não pagou barato, não. Então, pra mim, tá errado o Atlético. E estamos abertos pro Atlético se defender.